Boa noite, pessoal. Estamos hoje iniciando mais um episódio, um super episódio de um podcast Agora Chega, onde nós falamos sobre o CPF por trás do CNPJ. E hoje estou com uma convidada e um convidado muito especial, Roberta, já é síndica aí pelo menos uns 5 anos. O Max também, que acabou entrando nessa jornada de sindicatura. Roberta, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado vir gravar esse podcast com a gente. Espero que você curta, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nossa, o prazer é todo meu, Thiago. Você tá elencado com a nossa história, né? De quando a gente começou na sindicatura. Então, chegar no seu podcast agora chega é uma grande honra, né? Porque chegou a hora, né? Exatamente. Né? Max, obrigado. Eu também que agradeço, é uma grande honra poder participar aqui do seu podcast. E, como a Roberta disse, né, você faz parte da nossa história, né? Você viu a gente começar, né? Você é uma testemunha ocular. Exato. Eu gosto muito disso, do empreender, né? É uma coisa que, pra mim, tá... Meus pais sempre falam que tá no sangue. Porque eu lembro que eu tinha 13 anos, eu fazia pulseirinha pra vender, pra poder comprar minhas coisas. E isso já vem de infância, né? Porque meus pais não são empreendedores, meus irmãos não são empreendedores, um deles começou a empreender depois que eu comecei. Então, mas é uma coisa que eu gosto. Mas me fale um pouco mais sobre vocês. O empreender não estava no nosso sangue, nunca esteve, né? Agora está, né, no presente e estará no futuro, né, Max? Sim. Mas a gente chegou nesse ponto de decisão através de uma necessidade pessoal mesmo, que é da nossa filha, que ela é especial, então a gente tinha que entender toda a situação. Max numa carreira funcional, eu num CLT, e quando eu entrei numa posição já que meio que estagnada na administradora, já não mais com perfil, né, de crescimento dentro daquela empresa, e a gente falou, agora chega, né, vamos mudar o plano aqui. O início era até de ir para um setor de consultoria condominial, não para a sindicatura, mas surgiu um convite de um amigo meu, Uma oportunidade, né? Que era meu ex-patrão, né? Que interessante. Ele falou, Rô, eu sei que você já está disponível no mercado, você é uma boa síndica, você já atuou como gerente de implantação em diversas administradoras, né? Já atuou como síndica em administradora também, que a administradora era síndica e a administradora, né? Então, tem um síndico que ele pegou um condomínio lá em Taboão da Serra, que você bem conhece, né? O longe que era, e falou assim, você não quer trabalhar de proposta com ele? A gente, opa, é um desafio. Preposto até aceito, porque eu morro de medo de ser síndica, né? Ter lá o CPF, da responsabilidade civil e criminal. Conversei com o Max, falei, Max, e aí? Ele, encara o desafio. Então, ok, bora encarar o desafio. Encaramos, tivemos sucessos na jornada, implantamos alguns condomínios de grandes números, né? De unidades, bem populosos. E aí, chegou um momento, depois de 1 ano e meio de parceria, chegou também o momento da virada de chaves, né? Aí a gente abriu nossa empresa de sindicatura, o Max veio comigo, né? Alçamos o voo solo, né? Exato. E a gente foi construindo a nossa carteira, trabalhando nela. Também uma outra amiga minha, a síndica, me chamou para auxiliá-la em mais 3 condomínios, que ela tinha chance de... Tava correndo abaixo-assinado, tudo de recuperação. Recuperamos esses 3 condomínios na carteira, fidelizamos. E este ano, em específico, quando nós batemos 11 condomínios, dos quais eram nossos e também de parcerias, houve o falecimento da minha mãe, em maio, né? E logo... Tudo junto, né? Tudo junto. E 15 dias depois, meu pai passou por um transplante do coração. E eu sou filha única. Só pra ajudar, né? Só pra ajudar. Só pra e ajudar. ainda a minha mãe também, né? Que também tá doente, também passando por uma situação difícil, exato. né? E uma enfermidade.
E aí eu falei, Max e eu novamente, a gente sentou e falou, Vamos reprogramar. é o momento da gente reprogramar. Porque, como você disse, quando o CPF está por detrás de um CNPJ, as nossas decisões também refletem na nossa empresa. E as decisões das empresas também refletem na nossa vida do empreendedor, né? Então, saber distinguir como a gente vai empregar, ter a inteligência emocional, a sagacidade de visão, né? Olhar a distância, como se eu for por aquele caminho, o que eu vou atingir, qual vai ser o objetivo, quanto tempo eu vou levar, ter a paciência, a resiliência, saber que nem tudo é para ontem, né? Ainda mais no mercado que a gente tem inúmeras dificuldades tributárias, contábeis, enfim. E aí foi nesse momento, em maio, né, que a gente reprogramou. Dia 31 de julho a gente encerrou todas as parcerias. E aí a gente reestruturou toda a nossa empresa com fluxo, com processo, padronização, funcionário, escritório, enfim. E estamos muito felizes, né, Max? Estamos, porque hoje a gente está com o nosso projeto, né? A empresa está sendo moldada através das experiências dela e a minha, né? Onde a gente montou um projeto multidisciplinar, né? Com os nossos conhecimentos para a gestão da sindicatura profissional. Que legal, que legal. É porque assim, agora vocês estão vivendo um sonho de vocês, né? Sim. Não tá vivendo um sonho de alguém, é o sonho de vocês próprios. Meu, essa nossa vida de empreendedor é assim, opa, tô indo por aqui, recalcular a rota, segue a vida. Segue a vida. Exatamente. E assim, e a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, ela tem que ter ela tem que navegar em mares calmos, né? Dentro da medida do possível. Porque a sindicatura sempre existe aquela turbulência, E tá né? preparado para as turbulências. Exato, também, né? E aí, uma das coisas que eu sou formada em administração de empresas, também em gestão ambiental e pós-graduada em gestão de processos, né? O Max é na área de história, ex-fuzileiro naval, enfim. E aí, educador. E quando a gente chegou, falou assim, vamos reestruturar a nossa empresa, vamos trazer tudo aquilo de experiência. Eu já tenho uma experiência de 21 anos no mercado condominial. Então, o que cada um pode contribuir, né, para o projeto, né? Através da experiência, né? Exatamente. Então, assim, foram 21 anos desbravando esse mercado. Desde a implantação, passando por todas as faixas habitacionais, desde o alto padrão até empreendimentos de interesses sociais, populares e de interesse social, né? Então, a gente ia, né, de lá até aqui, não importa. A única questão é como que vamos ofertar produtos que é o nosso serviço de sindicatura, onde tudo é culpa do síndico. O botão do 14º andar do elevador não funciona, a culpa é do síndico, né? Como que a gente vai trabalhar com tudo isso e também gerindo patrimônios, né? Nós fizemos uma conta, na nossa carteira hoje, administramos cerca de 9 bilhões. Se a gente multiplicar os valores imobiliários de cada unidade, chegamos ao resultado de 9 bilhões. É muita coisa. Pois é uma responsabilidade tremenda, né? E dentro de todo esse contexto, a gente tem que entender também qual é o nosso diferencial, né? O que a gente vai oferecer de diferente para o mercado para a gente conseguir se destacar dentro desse meio, né? E aí é nesse momento que a gente entra também a minha experiência também como educador, né, de observar e saber intervir nos momentos certos ali para aproveitar esse projeto multidisciplinar e trazer esse projeto para o condomínio, né? Então, basicamente é assim que a gente montou, né, o nosso projeto que vem agora de julho para cá, que é o nosso voo realmente solo, né, sem parceria com ninguém. Exato. A sindicatura, ele é muito desafiador, né? Justamente por isso que você falou. O botão do elevador não funciona, é culpa do síndico. Tudo que acontece é culpa do síndico. O carro que saiu todo apagado e quase teve um acidente, a culpa é do síndico. Só que às vezes eu trabalho já com condomínio faz um bom tempo. Então,
a gente acaba ouvindo muita história e vendo e participando de muita história. Exato. Só que às vezes as pessoas esquecem que por trás daquele síndico é um homem, é uma mulher, é um pai de família, é uma mãe de família, que muitas das vezes as pessoas até ridicularizam essas pessoas na rede social, no Reclame Aqui, que o síndico às vezes não tem culpa de nada. Às vezes ele está fazendo tudo isso por quê? Porque tomou uma notificação, porque tomou uma multa e acaba levando pro pessoal e acaba com a vida do síndico. Nesse sentido, você chegou num ponto-chave, porque nós acreditamos que o grande desafio do síndico hoje é fazer prevalecer o interesse coletivo ao interesse individual. Essa é a grande sacada, porque o síndico, ele é o responsável por administrar todo o sistema ali, né? Então, ele administra não só a edificação, como pessoas também. Exato. E, muitas vezes, as pessoas querem fazer prevalecer o seu interesse pessoal ali, né? E, na maioria das vezes, não é viável. A gente tem que pensar primeiro no bem coletivo, que vai beneficiar o individual, mas primeiro no coletivo. E como que a gente chega, né, que a gente consegue amenizar essa situação? Primeiro, nós falamos de um processo de alfabetização condominial, e é uma expressão que eu uso brincando aí há 16 anos, quando eu trabalhava com implantação na figura de gerente de carteira, que não tínhamos síndicos profissionais, então você tinha que pegar a mão do síndico morador e falar, vem cá, eu vou te entregar a área comum, eu vou te ajudar a recepcionar, contar vagas, abrir chamados, enfim. Antes essa figura era do gerente de implantação. Hoje não mais. Eu sou testemunha disso, né? Porque eu a vi começando em 2004, né? Exatamente. Fazendo isso, né? E aí eu lancei essa expressão e eu falava para os meus síndicos, olha, vamos alfabetizar os moradores a como eles moram em condomínio, como morar em condomínio, como conviver, como fazer essa ponte do equilíbrio do eu, porque eu pago o meu condomínio para eu tenho o direito, né? E aí, para ter uma conscientização. Então, nossa empresa, um dos nossos desafios foi esse que o Max falou, né? Então, temos o desafio. Como que vamos trazer? Vamos trazer através de anamnese, aplicação de anamnese, e enxergarmos como empresa que sempre a gente fala assim, a visão no cliente, foco no cliente. Nós, como empresa gestora de patrimônio, não temos que ter foco no cliente, foco no cliente. O nosso foco é o foco do cliente. Do cliente. Não e sim do cliente. Né? Uma palavra faz toda a diferença, Toda a diferença. E imputar essa cultura, tanto para quem trabalha conosco, né, para o pessoal da nossa equipe, imputar a cultura para a zeladoria, para o pessoal que está lá no chão da operação, que são os ESG, controladores de portaria, acesso. né? E também no conselho, porque hoje em dia a gente vive, e até conversando com os meus colegas de profissão, muito conselho querendo síndico marionete. Todo conselho que é isso. Graças a Deus, dos nossos 6 condomínios... Nós somos abençoados nesse 5... sentido. Eles já entenderam muito bem qual é a função. A gente ainda está no desafio. Estamos alfabetizando. Exato, né? E aí, da onde que vem tudo isso? Exatamente da estrutura do empreender, né? Porque, como donos de empresa de sindicatura, a gente tem que ter o foco na operação, o foco no financeiro, né, do condomínio, o foco do financeiro da nossa empresa, que a gente fala muito agora assim, dos desafios das sindicaturas, mas e o desafio do empreendedor, que somos nós? Tá vendo a reforma tributária, tá batendo na porta. Isso vai impactar, né? Isso vai impactar. Muito. As pessoas não enxergam que o honorário do síndico, ele é tributado, e é uma tributação forte, de 17,5%. Porque para ser uma empresa de sindicatura, ela obrigatoriamente tem que ter um CNAE próprio. Ela tem que ser do Simples Nacional. Não pode ser um MEI, né? Não pode ser um MEI. Tem todos esses detalhes, né? Então, você paga 17,5% de tributo sobre aquilo. Para o seu sócio vitalício.
Exatamente. Exatamente. Aí você tem o custo de operação, de locomoção, você tem o custo de alimentação, você tem o custo de marketing da empresa, né? Enfim, são todos os centros que a gente tem que debulhar, fazer até uma analogia com a própria previsão orçamentária do condomínio, né? Porque a gente também tem que ter a nossa previsão. E eu até brinco com o Max, eu falei assim, Max, o honorário é uma empresa de sindicatura, é uma empresa que ela tem uma única fonte de renda. Ponto. É a fonte de renda do honorário, advindo do honorário. Diferentemente de uma administradora, que ela vai ter lá os 10% do acordo do inadimplente na esfera da cobrança extrajudicial, do repasse do boleto, do repasse da aquisição da implantação da DCTF Web, das obrigações acessórias, né? Então, a administradora, além do honorário dela, ela também é agraciada por uma tabela de honorários, que via de regra, serve-se pela tabela da BIC. Que é regulamentada, né? Que, diga-se de passagem, a profissão do síndico hoje ainda não é regulamentada, né? Por ser uma profissão muito nova, né? Ainda não é regulamentada. Há uma briga nessa regulamentação, né? Sim. Há uma briga e... é um objeto de discórdia. De muita discórdia. Discordâncias, E Max e eu, a gente entende que tem que haver, assim, a regulamentação do segmento. Imagina, nós somos em 6 clientes que, somados todas as unidades, administramos uma carteira de 9 bilhões. É muita responsabilidade, da qual somos responsáveis civil e criminalmente por esses patrimônios, né? Então, é assim, por que não ter uma regulamentação? Para estabelecer uma régua de padrão mínimo, Exato. Né? Isso é uma coisa que a gente utiliza no dia a dia, né? Você vai fazer um orçamento de prestadores de serviço, tem que estabelecer uma régua mínima, né? Tem que ter um padrão. Uma equalização. Né? Para você conseguir equalizar o orçamento e tudo. Então, por que não isso na sindicatura também, né? E também deixar de termos a prostituição do mercado condominial. Nossa, eu acho que o pessoal vai bombar, né? Quando eu falar. Dá para fazer um corte aí. Por quê? O que acontece? Tem muitas pessoas que falam assim, olha, chega um edital, passou um edital. A primeira pergunta que as pessoas falam assim, qual é o honorário do síndico? Para eu poder mandar minha proposta mais barata. Não é assim. Qual é a infraestrutura daquele condomínio? Qual é a necessidade? Qual é a expectativa dos moradores para com a sindicatura profissional? Né? Se que tem, né, Max? Sim. E além da sua prestação de serviço ter um preço, ela tem um valor também, né? Você tem que se valorizar, né? Minimamente. A exclusividade do atendimento, da responsabilidade. E aí, por isso que surgem alguns síndicos, quando não fantasmas, que se dizem serem síndicos profissionais, vai na assembleia, são eleitos e desaparecem do condomínio. E por valores assim que você fala, como é que essa pessoa vai conseguir se sustentar? Né? Aí promete mundos e fundos. Por conta disso. Que, na verdade, as pessoas têm aquilo que paga. Se paga o preço baixo, vai ter um serviço baixo. Exatamente. Infelizmente. Aí, a relação de custo e benefício, né? Então. E aí a gente fala, cara, tipo, de verdade. Ou tem pessoas que chegam no condomínio promovendo um tsunami, né? E também não se sustenta, né? Não tem presença, enfim, né? Não tem fundamentação. Mesmo que o honorário seja equivalente, mas não tem essa tabela. Então, nós somos aqui da SGC totalmente favoráveis a uma regulamentação da profissão. Isso, uma regulamentação. Para que a gente tenha uma régua mínima de corte. Na Argentina, para você ser um gestor patrimonial, você passa pela cariação de um governo, de uma instituição. Você tem que fazer prova, você tem que ter uma certificação. Ou que pelo menos exista uma ordem, né? Por exemplo, a OAB, né? Que regulamenta a classe. Por assim que como não, o né? CREA, né? Um CREA, exatamente. Um CRA. Quando eu falo assim, cara, tipo,
eu sou super a favor do CRA, do Conselho Regional de Administração. Ah, Roberta, você é a favor porque a sua empresa tem o CRA, porque você é administradora? Não, não é por isso, não. Porque quando a faculdade de administração nos dá ferramentas para a gente encarar a faculdade que é a vivência de um condomínio. Sim. Porque você quer aplicar, de fato, ser um administrador, você vai para o segmento do condominial. Porque você tem que saber de finanças, você tem que saber de aspectos de engenharia, jurídicos, contábeis, pessoas. E não por acaso são matérias primárias do curso de administração de empresas. E você, como empresa, dono de uma empresa, você também tem que ter esse conhecimento. Como é que eu vou focar uma empresa? Qual é a corrente que eu vou expor isso? E é muito engraçado isso, porque a gente tem um subsíndico que ele falou assim, Roberta, ele é administrador também, né? Falou assim, larga de estar na corrente de Taylor para você poder trabalhar aqui dentro do condomínio, né, Max? Sim. Eu falei assim, que gostoso que é a gente conversar com quem é da área, porque eu falei assim, o meu querido subsíndico, eu vou aplicar aqui no condomínio o Taylorismo, sim, porque eu preciso definição de processos, resultados, eu preciso mensurar situações, demonstrar, evidenciar. Então, aqui eu aplico o Taylorismo, sim, assim como eu aplico na minha empresa. Porque o síndico profissional, o dono de empresa, ele vai ter que saber disso. Quando que ele vai poder ter um gargalo financeiro, uma folga financeira? Quanto que ele precisa de fluxo de caixa dentro da empresa dele para poder trabalhar com maneira de uma folga? Veio uma ação trabalhista, síndico profissional, empresas de sindicatura profissional também sofrem com ação trabalhistas, né? Porque a gente emprega funcionários também, né? Até hoje a gente não tem nenhuma, graças a Deus. Bom, e que continuamos assim, né? Mas é possível, né? A gente fala aqui muito a verdade, então é demonstrar isso, essas preocupações que a gente tem que ter. Isso é uma das coisas pelo qual a gente se orgulha, né? Que é o trabalho fundamentado. O nosso trabalho dentro do condomínio é um trabalho científico mesmo, né? Exato. A gente busca a teoria e tenta aplicar aquela teoria na prática. Óbvio, quando chega na prática ali, precisa dar uma mudada aqui, outra ali, mas a gente vai avaliando, recalculando as rotas, né? E seguindo o nosso caminho aí, né? Exato. que legal, que legal. Roberta e Max, antes de vocês entrarem para a sindicatura, quem era a Roberta antes de ser síndica e quem era o Max antes de ser síndica? Como que foi toda essa trajetória até aqui, tudo nos processos? Eu posso começar? Porque a minha história se engancha na sua, né? Então, acho que... Assim, a gente se conheceu em 2001, né? Nos conhecemos em 2001. 2001. A gente Isso. estudava num cursinho que era preparatório para as escolas militares, né? Ela queria prestar para aeronáutica, eu para marinha. Aí eu passei no concurso. Em 2002 eu fui para a marinha, fui morar no Rio de Janeiro, servi no Corpo de Fuzileiros Navais. Que legal. Fiquei 9 anos lá no Corpo de Fuzileiros Navais. Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora para minha vida, que eu também trago muito dessas experiências que eu tive lá pro condomínio. E em 2004, a gente era amigo, aí em 2004 a gente começou a namorar. Eu a vi começar, né, no ramo da sindicatura. Que também foi em 2004. Na sindicatura não, perdão, na administração condominial, melhorando, né, que também foi em 2004. Também, no mesmo ano. E aí eu saí da Marinha, né, fiz faculdade de História, prestei concurso pro Estado, professor do Estado, e assim a gente foi, casamos em 2014, né, continuamos nossa vida, só que aí em 2022, né, foi quando a gente resolveu virar a chave, porque foi quando nós descobrimos aí que a Sofia, ela tinha necessidades especiais, né. A Sofia, a princípio, nós, né, todos nós somos vítimas de um laudo mal elaborado,
onde a princípio diziam que ela era autista e não era e tudo. Acabamos sofrendo por um tempo, porque investíamos em terapia, a terapia ela não desenvolvia, até que a gente conseguiu encontrar bons profissionais que elaboraram um laudo correto. E aí ela demanda de muitas terapias, ela faz fonoaudióloga, terapia ocupacional, neuropsicologia, né, psicopedagoga e tudo. E isso demandava de muito tempo, então foi quando nós resolvemos virar a chave e empreender justamente para a gente conseguir administrar o tempo para a gente poder cuidar dela melhor, né? E aí é nesse momento é que eu entro na sindicatura, que você bem lembra, né? Lá em Taboão da Serra, onde eu comecei como vistoriador ali e tudo, e fui desenvolvendo, fiz o curso de síndico profissional, né? E aproveito toda esse meu conhecimento, essa bagagem, né, da área de educação, mediação de conflitos e tudo, né? Área de procedimentos também, de segurança. Disciplina também, né? Porque uma coisa Alfabetização. A alfabetização condominial também, que eu trago essa experiência, né, da docência. E a experiência também do Corpo de Fuzileiros Navais, porque o Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa de elite da Marinha, né? E a grande diferença de uma tropa de elite para uma tropa convencional é justamente a rigorosa observância aos mínimos detalhes do procedimento. Então, nós somos muito detalhistas com isso, né? A gente monta o cronograma do zelador, sabe? A gente cobra, trabalha fundamentado nas NBRs, porque eu fico mais à frente da parte operacional e ela mais da parte administrativa. Então, a gente trabalha ali em cima da NBR 5674, 5410, né? Que fala das manutenções prediais e de instalações elétricas de baixa tensão. E é isso aí. E aí, tô aí até hoje. Aí. Que legal. E quem era a Roberta antes da sindicatura? Era um cavalo que puxava toda a carga. Era um cavalo. Entrava para as administradoras e, assim, de puxar carga, de puxar lucro. Eu tive uma grande administradora que eu tive a honra, né, de tê-la como escola. E a gente aprendia sobre o budget, né? E isso foi uma escola absurda para mim, porque isso até culturalmente foi impresso a mim, porque eu tinha que dar um lucro real e líquido de 27% para a empresa, tirado todos os custos, enfim, né? Então era uma cavala. Fazia e que foi premiada várias vezes, né? Diga-se de passagem. Enfim. Né? Isso daí a gente... E aí, o que acontece? Era uma cavala que dava lucro pro outro, que sempre estava engordando o bolso do outro. E o meu emocional todo bagunçado, chorão, né? Eu sempre me dediquei muito, sempre fui verdadeira. E aí, quando a gente veio pro empreendedorismo, justamente talvez pelo meu medo, eu falo que o meu medo é meu maior escudo, né? Por quê? Falei, vou ter que fazer isso daí dar certo. No passado, em 2017, a gente tentou empreender. Também. Não deu certo. Né? Eu acho que como todo bom brasileiro, a gente encontrou muitas dificuldades, né? Faltava maturidade também, exato, né? Exatamente. Faltar maturidade, enfim. Equilíbrio. E aí foi quando dessa vez falou, não, vamos sentar e vamos fazer diferente. Vamos desenhar o nosso negócio. Vamos fazer um plano, vamos ativar a Roberta lá dos campos dos bancos da faculdade, né? Plano de negócio, trazer isso que o Max fala, né? Embasamento teórico para a prática, né? Eu vou tomar tal ação por quê? Porque isso. Eu vou fazer isso porque, não, tem um estudo de case que traz isso, que a gente pode empregar. Comecei também a observar muito o poder digital. Por incrível que pareça, até o ano passado, eu não tinha nem Instagram. Eu sei. Então, ainda bem que você sabe, né? Porque você entrava no meu Facebook. Era assim, maternidade atípica. Ainda é, né? Então, eu criei o Instagram nosso em outubro do ano passado. Foi quando a gente teve essa virada de posicionamento também, né?
para que a gente pudesse angariar e demonstrar. Assim. E olha que eu ainda luto um pouco, porque eu tenho muita dificuldade de demonstrar para esse mundo digital as conquistas que a gente faz, o nosso produto, a nossa demonstração, e reconhecer isso também é um ponto de valor, né? Que a gente reconhece a fraqueza, análise SWOT é onde a gente pode melhorar, né? Sim. Mas a Roberta do passado era uma Roberta cavala de puxar e engordar o bolso do outro. Agora a Roberta presente é uma mulher que tem essa visão empreendedora, esse amadurecimento, e que a gente busca sempre pela excelência da nossa entrega, e pautado em N bibliografias aí, estudos de casos, para que a gente possa entregar sempre o melhor aos nossos moradores, condôminos, corpo diretivo e também funcionários do condomínio e prestadores de serviços. Que legal. Então você, da faculdade, você já foi trabalhar com a administradora? Já. Caramba, então já... Ela estava graduando. O primeiro emprego dela, ela ainda estava na graduação. Em 2004. Primeiro da área de administração condominial. Então administrar patrimônio já tá no sangue desde adolescente ainda. Exato. Veio do embrião, né? Vem do embrião. Tanto é que quando... Embrionário. Na minha faculdade, você tinha... Para você concluir o curso de administração, você tinha 2 hipóteses. Ou fazer uma monografia, ou fazer um plano de negócios. Aí eu falei... E a matéria empreendedorismo era uma matéria que não me chamava atenção. Imagina, eu achava um saco empreendedorismo. Você vê como é a vida, né? Como que Pois é a é, vida? minha vida dá Verdade. voltas e a gente paga a língua aqui. Hoje eu sou apaixonada pelo empreendedorismo, né? E aí, o que acontece? Eu falei, não, vou fazer monografia. Aí comecei a fazer monografia sobre previsão orçamentária. E eu... Condomínio. De condomínio, né? Só que por que eu não continuei com essa monografia? A ausência de bibliografia. Porque como era um estudo acadêmico, você tem que ser pautado em bibliografias. E há 21 anos atrás, você não tinha bibliografias disponíveis. Talvez isso seria Né? até um doutorado, né? Mas não foi uma monografia de final de curso, A né? oferta que hoje nós temos, por isso que eu falo, acompanhando o mercado condominial na sua evolução por essas 2 décadas, é fabuloso. Porque a gente não tinha bibliografia. Da onde a gente ia buscar, né? Aí eu cheguei pro meu orientador, falei, pô, professor, não encontro bibliografia. Falei, então você vai ter que mudar o tema. Falei, ai, e agora, né? Falei, já sei. Vou falar sobre o setor sucroalcooleiro, os impactos ambientais do setor sucroalcooleiro no noroeste do estado de São Paulo. E lá discorri por 1 ano e meio estudando o segmento sucroalcooleiro. E quando eu terminei... Loucura, né? Loucura. Aí quando eu terminei... Totalmente fora do contexto. Só que aí eu estava administrando condomínio e falando sobre o setor sucroalcooleiro. E tinha os cálculos químicos das coisas. E eu tinha um síndico, professor Pio Colepículo Neto. Ele é professor USP, de né? bioquímica da USP. E ele era meu síndico, né? Eu ligava para ele, laboratório de bioquímica USP, professor Pio. Fala, meu professor, tudo bem? Me ajuda a fazer um cálculo aqui de composição de carbono, descarbonização, que eu tô desesperada, né? Eu, na época, trabalhava na filial Morumbi, ele caía na risada. Eu falei, eu não sei fazer esses cálculos químicos. Então, assim, os meus síndicos me ajudaram na minha monografia. Tanto é que tem a dedicatória a eles. Tinha a professora Silvia, que era professora de astronomia de física, né, da USP também. Me ajudava nos cálculos, nas coordenadas geográficas, porque eu fui inventar de ir para uma área que eu não conhecia. Dentro da administração já é incomum, Já né? é incomum você falar isso há 20 anos de impactos ambientais, etanol, questão energética, matriz energética, essas coisas, né? Com um professor que estava fazendo pós-doutorado em direito ambiental, então ele exigia pra caramba de mim, né? E aí estudando e fazendo assembleia, tratando de uma carteira, né? Enfim, foi uma loucura, mas eu sou muito grata a esses 2 professores, né, e também 2 síndicos que me ajudaram a poder desvencilhar todas as questões
de física, química, biológica, que na época eu não tinha nenhum conhecimento. Mas isso me marcou tanto que depois eu tive uma surtada e eu falei assim, não quero mais saber de condomínio. Chega de condomínio, agora chega de condomínio, surtei. Até tentou, né, sair do... Quando bateu 10 anos, 12 anos de condomínio, eu falei, surtei, não quero mais saber de condomínio. Vou fazer faculdade de engenharia ambiental, não sei o quê, vou para a área ambiental, que eu quero ir cuidar de vaca, quero ir cuidar de cana, enfim, quero ir pro interior. Mas não deu jeito. Não deu jeito. Permaneci no raio do condomínio, porque nessa época que eu surtei, que eu falei, eu não quero mais saber, vou cuidar de vaca de cana, cana de açúcar, pra usina, vou pra usina. Eu encontrei um outro bichinho de condomínio, que é o raio da implantação. Aí eu me apaixonei. Eu falei, não, agora eu fico em condomínio nessa loucura. Porque a implantação é dinâmica, né? É tão dinâmico assim do que as gestões normais? Sim. Totalmente. Até a Roberta fala isso e eu concordo plenamente com ela, porque eu trabalhei em implantação também junto com ela. Um condomínio de implantação vale por 2, 3 condomínios já implantados, né? 6 Até mais, né? Já muito trabalho mesmo. Eu já fiz o balanço. Um condomínio de implantação, no primeiro ano, equivale a demanda dele a 6 condomínios já implantados. Porque você tem que fazer CNPJ. É como se fosse uma criança que estivesse nascendo. Um recém-nascido. Você tem um parto. O que é um parto? É a hora da assembleia, da GI, da entrega das chaves. Aquele momento é o momento literal do parto do condomínio. É quando o condomínio vem à luz. Ele ganha corpo, ele ganha vida. E aí você vai ter que... E é um condomínio que nasce sem nada, né? Ele não... Você tem que imputar cultura, colocar a equipe, né, em campo operacional, recrutar zelador. O zelador fica maluco porque você tem um grande movimento de prestadores de serviço. Condomínio de 1.000 unidades. Acaba a obra da construtora, mas continua as obras dentro das unidades, né? E aí fiscalizar para ver se as ART tá batendo com a obra realmente ali na prática. O zelador fica doidinho, né? Enquanto isso, você precisa comprar as coisas. O condomínio não tem câmera. Você sabe bem disso. O condomínio não tem câmera, não tem interfone. Eu sei quem instala. Pois é, eu também conheço alguma pessoa boa que instala. Não tem facial. Aí como é que você vai fazer o controle de acesso com um cara crachá para 5, 6 mil pessoas entrando por dia? Já implantou um condomínio em Guaianazes, que era 1.000 unidades. Se cada unidade leva 5 prestadores, dá 5 mil. O Taboão também foi uma grande implantação. Sim. Taboão também. Foram 2 fases, mas a primeira fase, se eu não me engano, já tinha 400 e poucos apartamentos, era 600. 600. A primeira fase, mas e a segunda... na segunda. Foram 1.200 apartamentos. 1.200 unidades lá. Gigantesco. 4 torres. E aí a gente depois teve o Cantareira também, né? Então, é assim, ter essa expertise e também buscar empresas e que elas tenham um capital que ela possa bancar no momento a implantação, porque não é qualquer fornecedor que vá conseguir trabalhar na implantação. Porque, assim, imagina, o condomínio implantou, você já precisa de cara instalar um notebook, um controle de acesso e câmeras nas áreas comuns. Mas você não tem nem CNPJ. Como é que a empresa vai faturar? Então, de cara, a empresa ela vai ter que ter um fluxo de caixa de 4 meses, porque eu vou precisar de 4 meses para poder gerar a fatura, emitir a nota fiscal em nome do condomínio, né? E aí, sim, a gente começar a pagar. Então, é assim, é muita loucura, é muita seleção, né? Saber lidar com profissionais, prestadores de serviços selecionados da implantação. Porque você está colocando tudo. Você está colocando câmera, você está colocando cerca, você está recebendo uma área comum, você está criando checklists de áreas, você está cuidando da manutenção preventiva para que o condomínio não perca a sua garantia no futuro. Você está comprando materiais de limpeza que aquilo lá parece que escorre pelo ralo, porque você limpa, vem o gesseiro de um apartamento, suja todo o seu hall de entrada, suja todo o hall do corredor, suja o elevador, aí você limpa de novo 2, 3 vezes
o mesmo espaço durante o dia. Isso vai produto de limpeza, vai mão de obra, né? Moradores novos, né? Que nunca moraram em condomínio. Que eu acho que é o pior fator, é isso daí. E junto com isso você está recebendo o zelador, Isso. está recebendo terceirizada. Isso. E o pior de tudo, o morador que morava na vila, tá morando num condomínio, que quer ligar o som como se estivesse na porta da casa dele. Quer entrar na piscina de roupa. A gente já 2, 3 horas da manhã quer pular na piscina, quer fazer festa. Exato. E aí ele veio, eu tô pagando condomínio, eu tenho direito. E ele saber que quando ele optou por morar numa moradia coletiva, ele não tem o direito absoluto sobre a privacidade dele, né? Ele tem o direito, sim, de gozar dos espaços através do bom costume, dos bons hábitos, do regramento, né? É porque os bons costumes, os bons hábitos e as regras, ela é pra tudo na vida, independente de você morar em condomínio ou não, né? Mas como o condomínio é uma micro-sociedade, tudo isso fica mais evidente, né? Eu até falo para o Roberto, eu tenho vontade um dia de pelo menos escrever um artigo analisando a sociedade brasileira do micro para o macro, ou seja, do condomínio. Pelo condomínio você consegue entender muita coisa que acontece no país como um todo, né? É um reflexo, porque no condomínio fica tudo muito mais evidente, muitas pessoas morando no mesmo local. É porque tá no micro, né? Exatamente. E é isso, gente. A implantação é uma loucura, é uma bagunça, mas é uma bagunça que quando te pica... É dinâmico, né? Já por isso que é era. gostoso. É apaixonante. Hoje, na nossa carteira, chega até a ser engraçado, a gente não tem condomínios de implantação, porque uma das nossas opções para o começo foi não fazer parcerias com nenhum tipo de administradora e nem construtora, foi ser indicados mesmos pelo reconhecimento, né? Essa foi uma estratégia que adotamos. Porém, a gente tem condomínios que passou da fase da implantação, passou muito mal passado, estão doentes. Estamos né? de certa forma, se especializando nisso, né? E em condomínios pós-implantação. Por uma má implantação e hoje a gente tem que corrigir o erro, sabe? Correr atrás do prejuízo. Tanto dos aspectos jurídicos, patrimoniais. Temos um condomínio aqui em Santana de Parnaíba, vizinho, aqui seu escritório, que a gente está lutando simplesmente por uma recuperação patrimonial aí. A gente está falando de elevador 1,5 milhão, mais impermeabilização mais 1,5, mais algumas coisas por baixo 3,5 milhões. Por uma má negociação, né? Foi feita. Exatamente, com a construtora. No final das contas, foi uma má negociação, Foi um caminho que não foi muito legal, assim. Optado. Na verdade, lá deixaram de se optar, porque o antigo gestor... Por isso que eu falo da importância da regulamentação, né? Síndico profissional, ele perdeu o prazo de manifestação. De defesa, né? Então, aí a gente está lutando através das ferramentas jurídicas e da engenharia para que a gente possa reativar esse patrimônio, devolver a essa coletividade aquilo que lhes é devido, né? Você que está acompanhando esse episódio de podcast sensacional, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido. E a história da Roberta e do Max aqui tá surreal, falando sobre empreendimento, o que é empreender e como que é essa vida de condomínio. Que todo mundo acha que simplesmente tudo é culpa do síndico, só que não. Por trás desses síndicos aqui, tem uma pessoa, tem um ser humano que luta pelo direito do condômino ali. Roberto e Max, dando continuidade, vocês falaram bastante sobre implantação, né? E como que vocês fazem para poder desenhar todos esses processos? Porque pelo que eu vi, tudo é mapeado. Isso. Tanto o Max, principalmente o Max, ali que está na parte operacional. Como que você desenha esse processo e como que é essa aplicação? A gente tem um procedimento que a gente trabalha em fases, né? A gente costuma dividir a nossa administração. A primeira fase ela tem 60 dias e depois as próximas fases são de 6 meses. Então, nessa primeira fase de 60 dias, é onde a gente elabora aquilo que a gente chama de análise 360, né? Então, nesse momento, a gente vai se aprofundar e tomar conhecimento do que está acontecendo no condomínio, né?
Então, nós vamos analisar as estruturas do condomínio, e aí que entra aquilo que eu falei, né, da NBR 5674, né, fala das manutenções prediais, 5410, os procedimentos. Então, como que está o cronograma do zelador, como que o zelador trabalha, como que está o procedimento das terceirizadoras de mão de obra, né, como que está o procedimento dentro da portaria, a gente analisa PCMSO, né, PGR e por aí vai. A gente Riscos trabalhistas. Riscos tributários. Análise de contrato. Jurídicos. Isso vocês fazem tudo isso orgânico? Sim. Sim, em loco. No Em loco. condomínio. Dentro, esses 60 primeiros dias é onde a gente tem todo um processo, né, um plano de ação, onde a gente vai ticando ali, né? Exato. A gente vai ticando. Então, vamos analisar o contrato da terceirizada. Então, como é que a empresa está trabalhando? Esse contrato é um contrato que gera um risco para o condomínio, né? Empresa de manutenção de bomba, de recalque, né? Então, como é que tá os contratos? Como que tá a periodicidade da manutenção, né? Se tá tudo sendo feito, aperto de contato, né? Coisas que quase ninguém fala. Como eu ando pelas escadas aí também, eu vou Pela vida. reparando em tudo, né? Analisando AVCB. Então, a VRT, gente... né, e tudo mais. Exatamente, a gente se aprofunda. E aí, ao final desses 60 dias... Minto, ainda esqueci de uma parte que é extremamente importante, Anamnese. que é a anamnese, né? Então, o condomínio, ele não é só estrutura, ele é feito de pessoas também. Então, a gente precisa, que entra aquilo que a gente falou no início, né? O nosso foco não é o foco o foco no morador. Nós trabalhamos o foco do morador. Então, essa anamnese, ela serve para a gente entender também quais são as dores, o que afeta o morador. Então, a nossa análise não pode ser só fria. A gente precisa entender também o que o morador sente, quais são os anseios dele. Então, a gente aplica questionários e a gente tem um evento que nós fazemos que se chama o Café com a Síndica, né? Uhum. Que é uma reunião informal, onde a gente costuma fazer isso no final de semana, num sábado de manhã. A gente faz um café bem bonito, uma mesa bem ajeitada, colonial, onde a gente senta e a gente fala para os moradores, nós somos todos ouvidos. A gente quer escutar aí quais são os anseios, o que tá trazendo, quais são as dores de vocês. E aí é ouvir e anotar. A gente grava, porque às vezes a gente perde alguma coisa. E a partir disso, a gente elabora um diagnóstico. A gente faz um diagnóstico. Esse diagnóstico a gente leva para o conselho, porque a nossa gestão é uma gestão participativa, então é uma gestão fundamentada na lei, uma gestão participativa e tem que ter comunicação também. Uhum. Então a gente entende, basicamente, que dentro do condomínio a gente tem que gerir o condomínio em 3 níveis, onde o primeiro nível é o nível estratégico. Então no nível estratégico estamos eu e a Roberta e o corpo diretivo, onde ali nós vamos tomar as decisões estratégicas, vamos apresentar esses diagnósticos e através desse diagnóstico nós vamos estabelecer chaves de performance, que são os KPIs, e elaborar uma ordem de prioridade junto com o corpo diretivo. Uma matriz GUT, né? É uma matriz GUT, com todas as informações que nós trazemos, e aí a gente elabora essa ordem de prioridade. E nós convocamos uma assembleia extraordinária onde nós vamos apresentar esse projeto. E a partir dessa assembleia começa a segunda fase, que é a fase de 6 meses. E aí vai de 6 em 6 meses. É uma gestão modular. É uma gestão modular, e que aí entra a questão do trabalho acadêmico, né? Porque na faculdade é em módulos de 6 em 6 meses, né? E tem um porquê, não é... Isso não saiu aleatório, né? Isso tem um porquê. Porque se você estabelece um plano muito grande, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, a gente estabelece um plano de 6 meses, com chaves de performance estabelecida através das ordens de prioridades. E essas ordens de prioridades, quando chega no final desse ciclo de 6 meses, a gente senta e reavalia para reestruturar as rotas. Então, legal. Por exemplo, nós temos um condomínio que agora em dezembro
a gente estabeleceu 17 metas, né? 17 metas em julho e temos que cumprir as 17 metas Até dezembro. até dia 31 de dezembro. Para que na segunda semana de janeiro a gente já chama uma assembleia e já presta contas desse primeiro módulo, né? Então aí a gente engata também a participação das assembleias, né? Dos moradores. E dentro desse semestre, desse módulo semestral, quando dá findado o primeiro trimestre, então quando dá pro terceiro por quarto mês, a gente faz novamente uma nova pausa, a gente se aproxima dos moradores, Que é o café com né? Que é um novo café com síndico, uma nova aplicação de NPS, para que a gente possa sentir e que eles possam também entender como que é a nossa estrutura de trabalho, porque uma coisa é você se vender, você demonstrar isso na hora da assembleia, né? Mas depois no dia a dia a gente lida com as emoções. E aí, como é que vai? Igual a gente está com um condomínio que é uma bolha, ele é um oásis. É um oásis, é verdade. Um é um bairro dentro da cidade. Mas também muito fechado. Muito abandonado, muito... O condomínio antigo, né? Antigo, que infelizmente ficou abandonado durante muito tempo. Então, sofreu com gestões, enfim. E aí tem muita coisa para se fazer lá, né? Hoje a gente gerencia... A gente trabalha também muito com gestão ágil, né, no nosso dia a dia. Então, hoje nós temos 183, para ser exatos, chamados em abertos, ou seja, são pontos que estamos atuando nesse condomínio, né, além dos 17 KPIs, né, que vão gerar as OKRs. Mas a gente tem 183 demandas. Como o Max falou, desde o trabalhista, da entrega do laudo do PGR, da correta realização do laudo do PGR do funcionário orgânico, o PGR do funcionário terceirizado, né? Seguro de vida, uniforme. Se o zelador tem curso, e, pasme, né, NR10, o condomínio, 35. que é um bairro todo, não tem portão de entrada. Ele é aberto, ele está há 3 anos na cancela. Ele estava sem interfones, então a gente está implantando interfonia digital, implantando portões. É só colocar portão? É só colocar um portão, ajustar os motores, as cancelas, né, os sensores, mas e a cultura? Porque, querendo ou não, a gente tem 3 anos moradores entrando porteira aberta, numa velocidade, você sabe mais do que eu nessa, né? Não sei quantos segundos que ele demora para ele poder adentrar no condomínio. Quando a gente colocar o portão, facial, cancela... Nós vamos ter que reeducar o A gente vai ter um trabalho, um fluxo aí de 25 segundos, não é que foi estimado? Sim. 25 segundos para o morador poder adentrar dentro do condomínio, né? Para isso a gente estudou até o fluxo do horário de pico também, para né? saber se a gente deixa o portão aberto, se não deixa, se bota funcionários na hora do portão aberto ou não, porque, vamos lá, 1 minuto para passar 2 veículos, num empreendimento que tem 1000 veículos, né? Então, a gente vai estudando isso, né? E como você perguntou, é em loco? É em loco. É em loco. Os nossos relatórios que a gente entrega para o conselho, o mínimo que dá é de 30 páginas. Já chegou o relatório de 80 páginas dessa análise 360 graus, né? Ali a gente se aprofunda mesmo. E assim... E entra a questão dos 3 pilares, né? Porque dentro de tudo isso, o morador tem que saber também o que a gente está fazendo. Então, entrou o pilar da comunicação. Então, a comunicação, a fundamentação, que é a legislação, né? NBR, artigo 1356 do Código Civil, artigo 1348. E assim a gente vai caminhando, desenvolvendo. É legal isso, porque vocês pegaram tudo da gestão corporativa. Sim. Tudo, questão de processos, feedback, que é esse café com morador, café com síndico, e implementaram no condomínio. Então, com isso, eu acredito que a performance de vocês dentro do condomínio é super alta. E isso é uma coisa que boa parte dos empreendedores, isso trazendo para o empreendedorismo, sim, né? São coisas que o empreendedor deveria fazer, só que não faz. E como que vocês escrevem esses processos? Como que ele é desenhado? Como que é feito esse... Pode parecer loucura, né? Através de estudo, né? Por exemplo, assim, como que a gente vai desenhar um processo de zeladoria? Primeiro passo, o que manda
a convenção coletiva, tanto do zelador orgânico quanto terceirizado. Tem que ter muito Então, a estudo. gente estuda a convenção para a gente poder saber legalmente as atribuições dadas ao zelador. Depois a gente vai buscar a nossa amiga NBR 5674, que ela vai definir o que é atividade de equipe local. E aí a gente já tem essas duas informações, base, bibliográficas e legalistas, e vamos Aplicar a realidade aplicar do no condomínio. in-loco, né, através da nossa visita. O que esse condomínio tem? Né? Ele tem sauna? Tem. Então, o zelador ele vai poder fazer uma impermeabilização, passar um verniz a cada 6 meses na sauna? Vai. Por quê? Porque tá falando na NBR. Que é a equipe local Porque que deve fazer. A gente não precisa, Thiago, inventar roda. É. A roda, ela já está inventada. Só tem que fazer ela girar. Só que a gente tem que calibrar, né? A gente tem que fazer ela girar que fazer redondinha, né? a trocar os pneus, às vezes, né? Para que ela gire de maneira correta. Como eu falei, há 20 anos atrás, eu encontrei dificuldades em bibliografias. Hoje, eu já não tenho mais essa dificuldade. Nós temos uma oferta gigante no mercado. E o olhar é outro também, né? Exato. Nós temos um olhar mais aprofundado, E né? aí, com isso, a gente aplica, assim, desenhamos os processos e procedimentos do zelador, mas agora a gente está num condomínio, agora chega. Ah, ok. Então, quais são as particularidades desse condomínio? As particularidades são essas. Através dessa visualização, a gente pega, aloca e colocamos na rotina do condomínio. E para isso nós temos um aplicativo, né, que nos ajuda. Um E aí aplicativo de gestão de manutenção. Qual o nome? Sindigest. Legal. Nós Aí a usamos gente esse. tem esse aplicativo, que ele é um aplicativo que ele abarca todos os atores do condomínio, desde zeladorias, fornecedores, moradores, portaria, né? E também conselho, porque todas as ações estão lá. Ah, o conselho, ele quer ter acesso às 3 cotações das canecas. Tá lá, as 3 cotações da caneca. Ah, mas essas canecas precisam serem invernizadas anualmente. Vai estar no controle de obrigações anualmente. Está lá com as fotos, com certificado. Então, e assim... E ele é bem interessante porque a gente coloca recorrência lá, né? E ele avisa. Ele avisa. Por exemplo, limpeza de caixa d'água, né? 6 meses. Então ele já avisa, ó. Vai vencer a limpeza de caixa d'água, precisa fazer. E aí o nosso maior desafio, que a gente cobra muito, por exemplo, de empresas terceirizadas, é o plano de contingência, né? Que as terceirizadas, muitas das vezes, vendem que tem, e aí você vai chegar e falar, tá, você tem? Então me apresente. Aí apresenta um genérico. Quando apresenta, Quando né, apresenta, demora 7, 8 meses para apresentar, igual a gente trocou uma terceirizada essa semana. Depois de 6 meses, eu pedi no cronograma. Isso porque a terceirizada está há 12 anos no condomínio. E não tinha cronograma de Pedindo o zeladoria. cronograma de zeladoria de equipe de limpeza, eles demoraram 8 meses para me entregar. Só me entregaram agora que receberam carta de rescisão. E né? um genérico ainda por E ainda cima. um genérico, que não é da fiel. realidade do condomínio. A gente já... Aí daí, de repente, você olha lá, tem que fazer manutenção no gerador. Não tem gerador. E não tem gerador. Assim. Um absurdo, assim, né? Aí a gente já também se deparou com uma terceirizada que estamos trocando, que também está há 7 anos no condomínio, que a gente chegou para o dono da terceirizada e falou, nos apresente o plano de contingência. E aí ele não o sabia o que dono era. da terceirizada não sabia o que era um sabia o que plano de era. contingência, né? E Aí dá até medo, né? E aí dá até medo, porque você vai puxar a parte fiscal, é aquilo que a gente fala da análise 360 graus, é uma empresa que está ofertando serviços de portaria e que está no Simples Nacional, e que não poderia estar no Simples Nacional, né? E aí a gente Real, fala, né? é lucro, ou real Exatamente. ou presumido, mas tem que ser do lucro, né? E aí, assim, a gente começa a demonstrar isso para os moradores, para os conselhos. Isso Por quê? gera uma insegurança, né? Porque se ela tá irregular, o condomínio, querendo ou não, ele faz parte do bolo. Corresponsável. Ele é Corresponsável. subsidiariamente. Então, e a gente vai quebrando essas mentalidades. E os cronogramas é muito POP. O que é POP, Rô? É processos operacionais padrões. Né? Então, a gente sentou. Isso não foi desenhado da noite para o dia. Foi, Nós testamos alguns processos operacionais, validamos aqueles que deram certo, descartamos aqueles que não deram certo e deixamos no limbo
Em alguns condomínios dão certos, em outros não, né? Que é isso que a gente fala. Que é adaptar a realidade de cada Exato. cliente. Não é porque a gente tem um POP interno que a gente vai engessar a operação daquele cliente. Porque o cliente, o condomínio, ele é individual. Ele carrega a sua própria cultura, ele carrega os seus próprios padrões comportamentais, padrões de edificações, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa flexibilidade, mas não tão flexível, né? Então, a gente tem que saber até o momento de... Que dá pra ser Dá flexível. pra ser, é. Porque se você passa demais, arrebenta a corda, né? Vai arrebentar. Mas se você é muito estático, a corda nem puxa, né? Eu costumo Então- fazer uma analogia que diz o seguinte, né? Gerir um condomínio é como se você afinar um instrumento. Por exemplo, instrumento de corda, né? Se você vai esticar demais a corda do violão, ela estoura. E se você deixar frouxa, ela não toca. Ela não toca. Então tem que deixar ali no... Essa é a sacada do negócio. Tem que estar bem alinhado ali. Tem que ter um ajuste fino. E Ah, tá. E reunião também com o conselho, envolver o conselho, aquilo que o Max fala, né? É gestão participativa. E Então, gestões, e assim, né, quando a gente fala em envolver o conselho na gestão participativa, é envolver o conselho nas decisões estratégicas. É. Porque questões do cotidiano, isso é decisão do síndico, né? Cabe ao Isso está síndico. previsto, né, no artigo. até mesmo. Essa questão do conselho tem muito... O conselho, ele confunde muito o papel dele. Uhum. Perfeitamente. O conselho, normalmente... Eu fui conselheiro por 5 anos. E eu cheguei a bater de frente com alguns conselheiros porque eles queriam um síndico que fizesse o que eles queriam. A gente costuma chamar isso de CPF marionete. Aí eu falei assim, meu, é o seguinte, o que tá na reta é o dele, não é o seu. Exato. Entendeu? Quem Ponto. responde é o síndico. Conselho fiscal, fiscaliza as contas. Conselho consultivo, dá consulta, o nome já disse. Exatamente. Mas enfim, então tem bastante essa vertente aí nesse mundo condominial. Eu tô assim abismado, eu não imaginava que vocês trabalhavam dessa forma. Sério? Não tinha noção, Porque Legal. vocês pegaram tudo do mundo corporativo, aplicou no condomínio É. e pra galera que tá assistindo é só inverter a lógica. O que vocês aplicou no condomínio, aplicar na vida corporativa. Perfeito. Exato. Porque é processos, gestão, pessoas, Análise, supervisão, Avaliação, reavaliação, correção de rota. tudo. E a gente não acerta sempre, não. É. A gente não acerta. não tem que acertar. A gente não acerta, a gente erra. Nosso primeiro... E errar é humano, né? Assumir o erro é digno. Nosso primeiro condomínio, na nossa empresa, no nosso CNPJ, foi um condomínio que você conheceu, que não fazia o menor sentido ter ele na nossa carteira, porque o perfil era completamente diferente, né? Era um condomínio... Não só isso, quanto outros, né? Que depois nós abrimos mão, exato. né? Que não faziam sentido ter, né? Embora eu falo o primeiro condomínio, né? Que ele era um condomínio grande, de 5 torres, tudo, mas aquele condomínio, ele precisava ter uma liderança local, regional, quase que orgânica, né? E aí volto de novo, sou repetitiva para falar sobre a regulamentação, porque você pega qualquer pessoa de qualquer segmento, É síndico. é síndico. Fui lá, fiz um cursinho de 9 horas na internet. Online, Sou síndico profissional. Tô aqui concorrendo. E aí você vai concorrer para ganhar votos, né? E Um seja cara que vai qualquer- emitir nota de MEI, né? ou que nem vai emitir. A gente tá falando desse Emitir nosso... recibo. Nesse nosso primeiro condomínio que não tinha a ver com o nosso perfil, mas a gente vai concorrer numa assembleia no dia 12, que é um condomínio clube, um condomínio de conceito, né? E que gera também um dinheiro, uma previsão orçamentária de milhões ao ano, e que os moradores, e é muito engraçado esse edital, porque tá lá assim, primeira pauta, destituição do síndico. Segunda pauta,
Aprovação do processo contra a empresa XPTO de sindicatura representada por fulano Beltrano, síndico em exercício, né? Por má administração, falta de zelo, por isso, por aquilo. E depois a terceira pauta, eleição de síndico. A quarta pauta, eleição de conselho. E aí, esse condomínio que tem uma previsão orçamentária de 4 milhões ano, existe uma grande fatia dos condôminos que querem um síndico morador. E no edital tá assim, que após a eleição, poderá o síndico eleito contratar uma apólice de seguro. Ou seja, quando a gente, como empresa, vai concorrer num condomínio desse, eu já logo falei pro Max, eu falei assim, olha, Max, a gente só não vai declinar em consideração, né, o morador que nos indicou. Em consideração ao morador que nos indicou. Porque tá muito bem desenhado no edital vai acontecer? O que eles querem. E aí a gente vai concorrer a um cargo eletivo com uma pessoa, a gente trazendo todo esse know-how de empresa, de conhecimento, de aplicação de técnica, de vivência. Com pólice de seguro de 1 milhão. Pólice de seguro de 1 milhão. Nós somos lá credenciados a Secov, estamos no processo de credenciamento da ABIC, participamos, né? Porque não é só você ser credenciado, você tem que participar dos eventos mensais e tudo mais. Para se manter credenciado. Se manter nessa credencial. E aí você vai concorrer com uma pessoa que nunca foi síndico. E que vai contratar a pólice de seguro depois. Já entende? tá ali previsto ali, né? Não tem como aí, concorrer. Assim, você acaba concorrendo com candidatos que são... É uma concorrência desleal, né? Exato. É muito desigual. Não tem régua. Não existe nenhuma régua. Na verdade, tem a régua que está direcionada. É uma régua política. É melhor dizer. Já tem uma régua. É a régua política da coisa, é uma né? régua que já sabe até onde essa régua vai ter que ir, já sabe para quem que é. Sim. Exato. Infelizmente. E aí são os jogos políticos. E isso, Thiago, que mais nos mata, né? Que é assim, não é ser político. Porque como uma boa esposa de um historiador e sócia de um historiador aqui, né? Nós naturalmente, eu aprendi com ele que somos políticos, né? Porque existe um ranço, né? Infelizmente no Brasil, com a palavra de política, né? Porque quando você retoma lá a Grécia Antiga, o político era aquele que vivia a vida pública, diferente do idiota que vive a vida privada, né? Então, viver a vida pública significa colocar os interesses públicos acima dos seus interesses privados. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente sabe exatamente. As ordens foram invertidas, os valores foram invertidos. Mas o cargo de síndico é um cargo político, sim, né? Porque é um cargo eletivo e tudo, né? E que, assim, né? E é muito louco, porque... E o que mais me mata é a politicagem. A politicagem. Que fazem, são a sacanagem do negócio, né? As artimanhas, toda essa sacanagem por detrás. Isso eu ainda tô aprendendo a encarar, a parar, a respirar, dar a resposta no momento certo. Eu ouço muito o Max. O Max, ele tá anos luz à frente de mim, porque eu já sou um cão assim, parece um pincher. Ele já não, né? Ele já atua no momento mais cirúrgico né? Das coisas, mas né? A gente aprende junto, né? E essa politicagem, ela me mata, mas eu sei que a gente precisa ser políticos. Essa semana nós tivemos na Lesp, né, em homenagem ao Dia do Síndico. Eu vi que tinha bastante síndico lá. No Instagram só tinha o pessoal na Lesp. E aí foi muito engraçado a fala do deputado estadual, que eles fizeram uma analogia de que, assim, você não serve nem para ser síndico do teu prédio, né? Não ganha nem para síndico. Não ganha nem para síndico. E uma fala que ele disse que nos marcou muito foi o seguinte: receber o voto, para você se expor o seu plano de trabalho e tudo, e você ser votado por aquele plano de trabalho, por uma comunidade que não lhe conhece,
é muito desafiador. Nenhum político aqui, né, ele até falou, naquela casa ele teria o desafio diário, cotidiano que o síndico profissional enfrenta. Porque os seus políticos, eles já são conhecidos lá na região. Então, ele já tem o síndico não, o né? Ele tem que chegar ali em pertencimento. 5 minutos, convencer as pessoas de que o projeto dele é o melhor, né? Passar muitas vezes por cima de toda essa politicagem aí e tentar ganhar na raça, né? Trincando os dentes mesmo. Que não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. É muito difícil. E se manter também depois é difícil pra caramba também, né? Porque muitas das vezes, e a gente até brinca, né? Hoje a gente tem uma carteira que, graças a Deus, ela tá bem equilibrada. Porém, a gente tem um condomínio que a gente fala que é o retrato do Brasil, né? Porque elegeram um síndico e elegeram um conselho opositor ao síndico. Então, assim, é um condomínio onde todos os votos que nós não recebemos são dos membros daquele corpo diretivo. Então, E aí, como é que você governa? como é que assim, você né? faz? Vira uma... Eu falei até pro Max, eu falei, Max, eu acho que tá na hora da gente dar um tchau, ou chegar pros moradores e falar, olha... Infelizmente vamos tem clientes que às vezes nós precisamos demiti-lo. Infelizmente. Exatamente. Chega né? um momento que, infelizmente, já aconteceu isso comigo também com o condomínio, porque fica insustentável, a coisa não anda, não flui, fica ali patinando, fica correndo atrás do próprio rabo. Isso. E muitas vezes por conta dessas outras questões que não tá no nosso controle e a gente acaba muitas vezes sendo taxado, né, de que incompetente e tal, mas você não conseguiu fazer porque existem diversas situações ali que tá te brecando ali, né? Você tá tentando, como você disse, tá insustentável, você tá tentando ir, mas você não vai, você não avança. É onde os moradores têm que ter consciência sempre do voto deles, o poder do voto, o poder de estar presente O quão importante numa né? assembleia. Né? Eu lembro na faculdade que eu tive um professor que ele dizia o seguinte, né? Na época, o homem mais rico do Brasil era o Ike Batista. Ele falava assim... Só tinha papel. Não, mas era muito interessante que ele Tá falava entregando assim, a idade dele. É verdade. Ele falava assim, o Ike Batista é o homem mais rico do mundo, mas no dia de votar, o voto dele vale 1 e o seu também vale 1. Naquele momento ali é o momento que todo mundo se iguala. Então, você tem que saber muito bem o que você vai fazer. Você tem que ter consciência do que você vai fazer. Então, tem que se importar com política, assim, né? Porque se a gente não se importa, alguém vai se importar com a gente. Hoje tudo é política, né? Não tem muito... Aliás, sempre foi. Sempre Desde os primórdios, sempre tudo é política. Meu, que bate-papo gostoso. Que bate-papo gostoso. Não tinha noção, assim, dessa magnitude de tudo como que era nos bastidores. Porque, assim, cada síndico tem uma linha tênue ali que segue, né? Uhum. Eu não conhecia como que vocês trabalham, não conhecia a história de vocês, desde lá trabalhando de administradora, indo contra a sindicatura, só que não teve jeito, a sindicatura veio até vocês. Foi. O Max era fuzileiro naval, não tinha nem noção. Gente. E quando a gente aplica Verdade. o plano de contingência, é muito bacana, porque a gente traz a vivência dele, de subir morro lá no Rio de Janeiro, trocar tiros. Então, de fato, é uma contingência militar, é uma disciplina militar. E às vezes até assusta o povo, assim, um conselho. Nossa, mas vocês vai ser assim, calma. Eu fico imaginando, assim, se todo empreendedor conseguisse aplicar tudo isso no seu negócio, Nossa, como que iria, a coisa iria Sim, fluir. é verdade. Nosso podcast vai chegando ao fim e uma coisa que a gente sempre pede no final é: vocês vieram do CLT. Se vocês quisessem deixar uma mensagem, se vocês quisessem não, vocês vão deixar uma mensagem para a pessoa que muitas das vezes quer empreender ou se não tem medo, ou por N fatores. O que você falaria para essa pessoa? Eu falaria para você se estruturar. Não basta apenas achar que sabe. Né? Primeiro você seja bom naquilo que você está, mesmo no CLT, tenha dominância plena do assunto seu. E aí sim, estando no CLT, você começa a fazer o seu plano de negócios estruturados. Tenha muita paciência, as coisas não acontecem da noite por dia. Uma empresa no Brasil, em média, de acordo com os dados do Sebrae, ela só se firma após o seu 5º ano, né?
Então, saiba que vai entrar dinheiro, você vai achar que, uau, eu tô ganhando. Mas aquilo lá, na verdade, é um dinheiro da empresa. Coloca não o pé é, no chão. não é um dinheiro seu. E trabalhe sempre. Se estruture emocionalmente, se estruture familiarmente, né? E depois se estruture o seu negócio. Então, não adianta você começar um negócio onde a sua vida vai estar uma bagunça, onde a sua família vai estar uma bagunça, que isso vai refletir no seu negócio, né? Estruturado, estudado, feito o plano de negócio, é só voar e ter resiliência, paciência, né? E muito amor pelaquilo que você faz. Falar depois da Roberta fica difícil porque, assim, os pensamentos dela é o meu, né? Nós somos muito alinhados. Mas, além disso, eu falo que o principal é você investir e começar investindo em você. E investir em conhecimento. Invista em conhecimento. Como eu sou oriundo da área de educação, né? Eu falo, a ciência ela é importante. O conhecimento científico ele é muito importante para você aplicar na prática. Então, invista em conhecimento, vai estudar, estude muito para você ser o melhor. Porque se você for o melhor naquilo, o resultado é uma consequência. Então, é isso. Obrigado, Max. Obrigado, Roberta. Obrigada. Foi uma tarde Oportunidade. muito gostosa, um bate-papo muito prazeroso. O Obrigado ano que vem mesmo. tem mais, hein? Ao Com vivo. novidades. Ao vivo. E com novidades. Ao vivo com novidade. Obrigadão, viu? Bom, Uma você que honra nos mais uma assistiu, vez aí. vocês que nos assistiram até agora, fique de olho nos próximos episódios. E estamos finalizando mais um episódio do podcast Agora Chega! Chega! Obrigado.